Eu trouxe essas 5 formas divididas em 3 áreas, em 3 categorias, digamos assim. Eu tenho ali a categoria de viabilidade, a categoria de eficiência e a categoria de custo. Viabilidade, eficiência e custo. Então, a preventiva com base no tempo, que é aquela forma que todo mundo, quando tem um alto índice de corretiva, todo mundo acha que a saída melhor é começar a fazer um plano de preventiva, ela tem uma viabilidade média, eficiência baixíssima e um custo alto. Ah, mas peraí, por que a viabilidade é média, a eficiência é baixa e o custo é alto? Vou explicar para vocês agora. Em 1978, saiu esse relatório aí feito com base em Boeing 747. Esse estudo foi feito por Nolan e Ripp, a gente vai falar dele daqui a pouco, que nos trouxe alguns dados interessantes sobre os padrões de falha, tá? Então, eles analisaram ali, o primeiro estudo, obviamente que eu tô falando é esse daqui, ó, da United Airlines, de 1978. Então, eles falaram aqui, ó, nós temos 6 padrões de falha diante dos componentes analisados aqui no nosso estudo. Nessa época se falava só desse tal Boeing 747, mais especificamente 747-100, tá? Nós temos 6 padrões de falha, onde tem ali o padrão A, que é a curva da banheira, que representa 4% apenas desses componentes. Padrão B, que é ali um padrão constante de falha com o envelhecimento acelerado ao final da vida útil do componente, que representa 2% desses itens. Padrão C é o que é chamado de envelhecimento lento, ou seja, centímetro após centímetro que a gente opera com esse ativo, milímetro após milímetro, segundo após segundo, esse ativo ele envelhece e esse envelhecimento faz com que minha taxa de falhas aumente. Então representava ali 5% dos meus componentes para a época. Basicamente 11% dos itens, né, se a gente for somar esses 3 primeiros padrões, 11% desses itens tinham taxas de falha em relação à idade. Ou melhor dizendo, em relação ao tempo de operação, tá? Se a gente for pegar aqui a parte de baixo, nós temos aqui o padrão D, né, que tinha 7% dentre os componentes analisados. Nós tínhamos o padrão E, que eram padrões de falhas com taxa de falha constante, representando 14% desses padrões. E o padrão F, que era o quê? Um padrão com taxa de falhas alto, que vinham sendo reduzindo em função do tempo, e depois era seguido por um padrão aleatório, uma taxa de falhas constante aqui, que representava 68% dos componentes analisados. Ou seja, qual que era a conclusão do primeiro estudo? 11% dos componentes tinham padrões de falha relacionados ao tempo, 88% não. Aí a gente começou a adotar isso como padrão na indústria. Várias pessoas questionaram, mas isso aí foi estudo feito em avião. Tá, tem mais 3 estudos aqui, feitos também no ambiente militar, digamos assim, tá? Porque esses estudos eles são mais famosos no ambiente militar, falando de submarino, navio, avião. E aqui, ó, tanto o estudo do ano de 1983, feito pela MSDP, e o estudo de 1993, feito pela SSMD, o que tinha aqui? Eram usinas nucleares, ou seja, era um ambiente industrial. Perceba que o padrão ele praticamente se repete, onde o quê? A taxa de falha, as taxas de falhas dos itens relacionados ao tempo, as taxas de falha relacionadas ao desgaste eram menores, né, por relação ao tempo, do que as taxas de falha quando tinha um padrão de desgaste não relacionado ao tempo. Então eu tenho aqui, por exemplo, no último estudo eu tenho 93% das taxas de falha relacionadas ao tempo contra 6% das taxas de falhas não relacionadas ao tempo, tá? Então, basicamente, isso aqui já serve de base para a gente entender o quê? Que a preventiva ela não é tão eficiente assim. Por quê? Obviamente, se aplicada no lugar errado, né? A preventiva ela tem um campo de aplicação muito baixo para ela ser eficiente, principalmente dentro da indústria. Por quê? Além da questão do desgaste, além da questão que eu estou jogando peça boa fora, eu ainda tenho as questões econômicas por trás disso. Nem sempre eu consigo parar o equipamento no melhor momento possível para trocar aquele equipamento, só porque é aquela idade, é aquela quantidade de horas que aquele equipamento precisa para sofrer uma revisão. Às vezes a produção não me permite parar aquele equipamento.
e a cada minuto que eu passo com o meu equipamento parado para atender algum pedido de manutenção, é tempo que eu estou deixando de produzir. Então eu, enquanto profissional de manutenção, pensando na saúde da minha empresa, pensando na melhor estratégia de manutenção, o que eu tenho que fazer? Procurar outras formas de garantir a função do meu ativo, garantir o meu ativo operacional, garantir o meu ativo disponível e confiável no menor custo possível para que a minha empresa possa continuar operando da melhor forma possível também. Ah, mas se a preventiva ela não é tão eficiente assim, ela é cara, ela é perigosa e nem sempre é a melhor saída, então eu vou aplicar uma preventiva com base na condição, que é a famosa, que são as inspeções, né? Vou inspecionar um determinado item, seja sensitivamente ou preditivamente. Se ele não estiver numa boa condição, eu troco. Se ele estiver em boas condições, se ele estiver em condições de continuar operando, não vou trocar, não vou mexer com isso. O que acontece? A viabilidade disso é média, tá? A viabilidade de fazer isso é mediana. A eficiência pode até ser alta, tá? Mas o custo também é alto. Aí vem aqui o terceiro ponto, que também é um ponto que me faz reduzir as manutenções corretivas, tá? E ele tem uma determinada viabilidade, eficiência e o custo, que é o quê? O reprojeto, tá? O reprojeto. Então, o reprojeto, ele tem uma viabilidade baixa, uma eficiência baixa e um custo alto. Mas ainda assim eu não posso deixar de olhar para ele como opção. Então por que a viabilidade de um reprojeto é baixa? Aqui estão as principais causas de fracasso em projetos, que mostram aqui, a fonte disso é o livro Regras de Sequenciamento em Projetos, tá? De 2009. E aqui dentro do estudo feito mostra que falha de comunicação representa 64%. Escopo não definido adequadamente e assim vai. Então, um projeto, quando a gente está falando ainda mais dentro da área de manutenção, quando eu resolvo trabalhar com um projeto para tratar as minhas principais causas de falha, as minhas manutenções corretivas, eu tenho que lidar com tudo isso daí, ó. Não é simplesmente eu chegar amanhã e falar assim, nossa, bacana, eu tenho um projeto para a gente resolver aquele problema. Pode até ter uma ideia, mas quando a gente está falando de um projeto propriamente dito, um projeto concebido, eu tenho que ter uma comunicação, uma metodologia de comunicação, problemas com o fornecedor aqui, ó, não cumprimento de orçamento, seja por questões de má execução do projeto ou até erro de planejamento, 42%. É viável você tratar como projeto. Então imagina, eu tô com um problema num determinado motor elétrico. Eu já descobri que eu tenho que trocar a base do motor para aquele problema acabar. Só que, cara, dependendo do que for, dependendo do motor e dependendo da base desse motor, leva tempo, dinheiro, custo, você precisa daquele equipamento um bom tempo parado. Então assim, não é qualquer coisinha que você consegue reprojetar, colocar essa ideia em prática e fazer ela funcionar. Então, querendo ou não, você tem que gerenciar essas falhas. Gerenciar essas falhas tem metodologia para isso. Então, que metodologia a gente está falando? Falando do FIMEA. Então, quando eu não consigo trabalhar com reprojeto, eu tenho que gerenciar uma determinada situação de falha, tenho que gerenciar um determinado risco, eu posso usar o FIMEA. Só que a viabilidade do FIMEA também é baixa, a eficiência é média e o custo é um custo ótimo. Se eu souber fazer, se eu souber implantar, é ótimo. Mas por que a viabilidade do FIMEA é baixa? Tá? Existem casos e casos. Eu posso ter uma viabilidade altíssima para a aplicação do FIMEA e posso ter uma viabilidade baixa. A média é que a viabilidade é baixa. Por quê? Porque o FIMEA envolve conhecimento, envolve braço, envolve dados, envolve histórico, envolve uma série de fatores para a gente poder implantar. A quinta proposta que tem ali é o RCM, que tem uma viabilidade alta, eu vou explicar para vocês por quê, tem uma eficiência alta e tem um custo ótimo, tá? Então, o que é o RCM? Esse documento de 1978, esse da esquerda, tá? Ele foi um estudo feito por engenheiros da United Airlines em cima dos Boeing 747-100 para entender o comportamento de falhas dessas aeronaves e poder reportar para o Departamento de Defesa americano, para entender que eles queriam deixar o processo de aviação mais seguro,
tá? E eles começaram a trabalhar em cima disso, e esse estudo aí tem cerca de 500 páginas, foi a conclusão dessa análise. 12 anos de análise de dados. Esse estudo teve o nome original ali de 1978 como Reliability Centered Maintenance, que é RCM, manutenção centrada na confiabilidade. E passou a ser um padrão usual na base aeronáutica, militar também, então na aviação, na parte relacionada a submarinos, navios e tal, isso já era comum no ambiente militar. Em 1991, esse senhor da direita, John Mowbray, publicou a primeira edição desse livro, RCM2, que foi a abordagem comercial do RCM. Então, antes, aquilo que era usado somente no departamento militar, ele começou a testar isso em empresas de transmissão de energia, usinas nucleares, plataformas de petróleo, e viu que isso dava certo. Por quê? Tinha uma viabilidade de ser implantado, porque não é uma metodologia que parte de fora da sua empresa para dentro, é uma metodologia que parte de uma análise interna da sua empresa para fora. Então, ele viu que tudo que se precisa para implantar o RCM já estava dentro da empresa.